10 gigantes da vida real que existem hoje. A ideia de gigante sempre foi uma parte fascinante das culturas ao redor do mundo. Desde a antiguidade, lendas sobre seres colossais que possuíam força imensa e altura fora do comum nos intrigam. De Hércules a Goliate, esses seres sempre foram símbolos de poder, habilidade e resistência. Mas, ao contrário do que muitos pensam, gigantes não pertencem apenas aos mitos ou histórias antigas. Eles realmente existem no mundo moderno. Algumas pessoas nasceram com uma altura impressionante, outros se destacaram por suas habilidades físicas ou dominando áreas como o esporte e o entretenimento, deixando um legado que vai muito além de sua estatura. Hoje, exploraremos 10 dessas figuras que, de uma maneira ou de outra, podem ser considerados gigantes da vida real. Prepare-se para se surpreender com o que a natureza e o esforço humano podem alcançar. 1. Mauro Inoue, o maior homem do Brasil. Mauro Inoue é um nome que muitos brasileiros começaram a conhecer quando sua altura começou a se destacar em sua cidade natal. Com 2,47 metros de altura, Mauro se tornou uma figura fascinante, não apenas por sua estatura, mas também pela sua personalidade e superação diante dos desafios que a vida impôs. Crescendo em um país onde o tamanho médio das pessoas é bem diferente do seu, Mauro enfrentou dificuldades na infância e adolescência para se encaixar nas normas sociais. Porém, ele usou isso como uma motivação para se tornar uma pessoa admirada e respeitada. Hoje, ele continua a inspirar outros a superar obstáculos, mostrando que um gigante pode ser, ao mesmo tempo, humilde e acessível. Além disso, Mauro prova que, independentemente do tamanho, todos têm o poder de deixar um legado. Sua história é a de alguém que não se deixa definir apenas por sua estatura, mas também pelo impacto positivo que deixa por onde passa. 2. Sultan Kösen, o maior homem vivo. Sultan Kösen, um agricultor turco, tem 2,51 metros de altura e detém o título de maior homem vivo do mundo, segundo o Guinness World Records. Sua história é uma mistura de superação e curiosidade. Nascido em uma pequena cidade na Turquia, Sultan enfrentou uma infância cheia de limitações devido à sua altura. Com uma condição rara chamada acromegalia, que faz com que a produção de hormônio de crescimento no corpo seja excessiva, ele cresceu muito mais do que qualquer outra pessoa em sua comunidade. Embora sua altura tenha gerado alguns desafios pessoais, Sultan tornou-se um símbolo de perseverança. Hoje, ele viaja pelo mundo, não apenas para promover sua condição rara, mas também para mostrar ao mundo que, apesar das dificuldades físicas e emocionais, ele encontrou uma maneira de viver uma vida cheia de propósito e felicidade. Sultan é um exemplo claro de como as adversidades podem ser transformadas em fontes de inspiração. 3. Robert Wadlow, o maior homem da história. Robert Wadlow, nascido em 1918, é amplamente reconhecido como o maior homem da história moderna. Com uma altura impressionante de 2,72 metros, Robert superou todas as expectativas e se tornou um ícone de sua época. Sua altura foi causada por uma glândula pituitária que liberava uma quantidade excessiva de hormônio de crescimento, fazendo com que ele continuasse a crescer durante toda a sua vida. Embora Robert tenha vivido apenas 22 anos, seu impacto no mundo foi imenso. Ele ganhou notoriedade mundial ao ser reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais alto de todos os tempos. Sua vida não foi fácil, e ele enfrentou inúmeras dificuldades físicas devido ao seu tamanho. No entanto, Robert se tornou uma figura admirada, não só pela sua estatura, mas também pela sua gentileza e pela forma como lidava com sua condição. Sua vida curta não impediu que ele deixasse um legado duradouro de coragem e humanidade. 4. Paul Wigged, o gigante do wrestling. Paul Wigged, mais conhecido como The Big Show, é uma verdadeira lenda do wrestling. Com 2,13 metros de altura e mais de 200 kg, ele não apenas domina os ringues com sua força bruta, mas também com seu carisma. Sua trajetória no mundo do wrestling começou na juventude, e, com o tempo, ele se tornou um dos maiores e mais temidos lutadores da WWE, a maior organização de wrestling do mundo. Conhecido por sua imensa força e habilidade nos ringues, Paul conquistou os corações dos fãs, sendo um dos maiores astros da sua geração. Embora sua vida dentro do wrestling tenha sido marcada por intensas batalhas físicas, ele também demonstrou grande versatilidade ao se envolver em outras áreas do entretenimento, incluindo filmes e programas de TV.
Sua estatura não é o único fator que o faz um gigante, mas sim sua presença e influência no mundo do entretenimento. 5. Shaquille O'Neal, o gigante das quadras de basquete. Shaquille O'Neal, ou Shaq, é uma das maiores lendas do basquete. Com seus 2,16 metros de altura, ele se tornou uma força imparável nas quadras da NBA, dominando a liga durante a década de 1990 e 2000. Sua presença física era inconfundível, mas o que realmente tornava um gigante era sua habilidade para liderar e dominar os jogos. Shaq foi um dos maiores pivôs da história da NBA, conquistando 4 campeonatos da liga e sendo eleito MVP da temporada em diversas ocasiões. Sua combinação de força física, agilidade e visão de jogo fez dele uma lenda imortal no basquete, e ele deixou um legado de excelência que é reverenciado até hoje. Fora das quadras, Shaq também se destacou em várias outras áreas, como apresentador de TV, empresário e até ator, sendo uma das figuras mais multifacetadas do esporte. Sua influência vai muito além do basquete, e ele é um verdadeiro gigante em todos os sentidos, mostrando que tamanho e habilidades podem ser usados para impactar positivamente o mundo de várias maneiras. 6. Yao Ming, o gigante chinês. Yao Ming é um nome icônico do basquete mundial. Com 2,29 metros de altura, o ex-jogador chinês não só fez história na NBA, mas também ajudou a abrir portas para a popularização do basquete na China. Ele foi selecionado para ser o primeiro jogador chinês a entrar na NBA, e, em pouco tempo, se tornou uma estrela global. Sua estatura imensa e sua habilidade técnica no jogo quebraram barreiras, tornando um símbolo de inspiração para milhões de jovens na China e em todo o mundo. Durante sua carreira, Yao foi um dos principais pivôs da liga, sendo 8 vezes All-Star e ganhando respeito não apenas por sua altura, mas pela maneira como ele jogava com inteligência e habilidade. Após sua aposentadoria, Yao continuou a impactar o basquete e a cultura esportiva, sendo uma figura respeitada tanto como ex-jogador quanto como presidente da Federação Chinesa de Basquete. 7. Brahim Takeolalha, o homem mais alto da África. Brahim Takeolalha, da cidade de Guelmim, no Marrocos, é o homem mais alto da África, com 2,46 metros. Sua altura extraordinária é resultado de uma condição rara chamada gigantismo, causada por um excesso de hormônio de crescimento. Desde jovem, Brahim se destacou por sua estatura, mas também se tornou um símbolo de perseverança. Sua vida tem sido uma luta constante contra desafios relacionados à sua altura, desde encontrar roupas e calçados adequados até lidar com os olhares curiosos das pessoas. No entanto, ele não deixou que isso o impedisse de viver sua vida com propósito. Brahim também é conhecido por ser uma pessoa acessível e amigável, usando sua fama para inspirar outros que enfrentam dificuldades físicas ou psicológicas devido a diferenças em relação à sociedade. 8. Kareem Abdul-Jabbar, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Kareem Abdul-Jabbar, com 2,18 metros de altura, é amplamente considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Durante sua carreira na NBA, ele conquistou 6 títulos de campeonato e ainda detém o recorde de maior número de pontos marcados na história da liga, com mais de 38 mil pontos. Sua altura imensa, aliada à sua técnica apurada, especialmente o icônico ski-walk, fez de Kareem uma figura dominante nas quadras. Sua carreira foi marcada por uma consistência impressionante, sendo eleito para 19 equipes All-Star ao longo de suas 20 temporadas na liga. Além de seu impacto no esporte, Kareem se tornou um ativista social, usando sua plataforma para promover causas como a igualdade racial, educação e direitos civis. Ele é, sem dúvida, um gigante não apenas em termos de estatura, mas também pelo seu impacto cultural e social. 9. Zheng Jinliang, a maior mulher da história da China. Zheng Jinliang, com 2,46 metros de altura, é a maior mulher que a China já registrou. Ela nasceu em 1964 e teve uma vida curta, mas impactante, sendo uma das figuras mais notáveis de sua geração. Zheng foi diagnosticada com gigantismo, o que causou seu crescimento anormal, algo que também gerou diversos desafios ao longo de sua vida. Mesmo com sua altura impressionante, ela demonstrou grande talento, especialmente nas artes, e era muito respeitada pela sua habilidade em balé. Sua estatura, embora fosse motivo de curiosidade, nunca a impediu de buscar seus sonhos e seus objetivos.
Ela faleceu precocemente aos 17 anos, mas seu legado ainda é lembrado e admirado por muitos que a conheceram. 10. Trine Cornelis, a maior mulher da Holanda. Com impressionantes 2,17 metros de altura, Trine Cornelis é uma das mulheres mais altas da história. Nascida na Holanda, ela se destacou por sua estatura desde a infância. Trine foi uma das primeiras mulheres a ser registrada oficialmente como uma das mais altas do mundo, atraindo a atenção de estudiosos e curiosos ao longo dos anos. Além disso, ela se tornou uma referência de força e presença, sendo uma figura de destaque na mídia durante várias décadas. Sua altura a levou a uma carreira no campo da moda e entretenimento, onde sua aparência marcante a tornou uma figura famosa e respeitada. Mesmo lidando com as dificuldades que sua altura impôs, Trine continuou a viver de forma plena e se tornou um símbolo de perseverança e aceitação. Esses 10 gigantes são exemplos de como a altura, embora rara, pode se tornar um aspecto de grande inspiração e superação. Cada um desses indivíduos, com suas histórias únicas e desafiadoras, nos ensina que ser gigante vai muito além do físico. Seja através do esporte, da arte ou da vida cotidiana, essas figuras provaram que a verdadeira grandeza vem do impacto que causam no mundo ao seu redor.